Pessoal, vamos dar as boas-vindas a todos os participantes desse webinar. Temos aqui, no dia de hoje, um convidado aí muito especial, o qual todos nós da Kefa temos aí um carinho e uma admiração muito grande. Nosso convidado aí, o Luiz Gomes. Seja bem-vindo, Luiz. Uma satisfação sempre quando a gente pode pelo convite, Marcos. Contar aí com o teu precioso tempo. E o Luiz, pessoal, ele vai se apresentar, mas eu gostaria, assim, de enfatizar a grande admiração que a gente tem pelo Luiz. O Luiz, ele é um profissional e não é mentor que fala apenas o que estudou nos livros ou o que viu nas palestras. É um mentor que, de fato, é mentor que viveu todos os lados do contexto de inovação. Já foi startupeiro, é investidor, é gestor de portfólio de investimento de startup. Então, é alguém que tem um espírito da Kefa, que é colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer propriamente dito. E está aqui para nos abrilhantar aí com esse webinar. E deixamos bem à vontade para todos que quiserem estar interagindo, fazendo perguntas. Pode estar durante a própria apresentação, né, Luiz? Fazendo aí as perguntas à medida que vai transcorrendo a apresentação. Tá bom, pessoal? Luiz, a palavra é tua, fica à vontade. Boa. Obrigado mais uma vez, Marcos. Sempre bom estar aqui com vocês da Kefa, compartilhando um pouquinho de experiência, um pouquinho de dia a dia. Só me confirma se a minha tela já está aparecendo. Eu já coloquei aqui para compartilhar. E se está tudo certo lá com o YouTube também, Maciel, Emily, estamos ao vivo lá? Acho que é isso. Boa, acho que sim. Ninguém disse nada, então acredito que a gente esteja bem. Aí, Então vamos lá. lá. Bom dia ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outro momento. A ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre como é que você pode preparar a sua startup para uma captação de investimento. E para muitas empreendedoras e empreendedores, ainda é muito comum que essa demanda de captação, acho que a minha tela saiu. Espera aí, deixa eu voltar ela aqui. Não vai dar para fazer. Agora. Marcel, você está desmutado, só para você não... Boa, beleza. Então, muita empreendedora e muito empreendedor ainda vê o processo de captação de investimento como um processo de pedir dinheiro. Preciso de tanto, vou atrás de tanto e vou me colocar na posição de aceitar eventualmente as oportunidades que vêm ali de investimento com as condições de valuation, equity, etc. Só que quando a gente vai, de fato, olhar para um processo de captação com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de densidade, a gente começa a perceber que a demanda para levantar dinheiro, e aí a gente vai separar aqui uma visão de captar recurso por editais. Isso é uma coisa que vocês podem aprender muito com o clube. Então, essa é a proposta, por exemplo, quando a Kefa traz ali toda a análise de editais e dinheiro por subvenção que vocês podem pleitear. Existe essa demanda, tá? Que muitas vezes startups que estão começando, que precisam de um capital para acelerar testes, acelerar algumas interações, isso é muito importante. Inclusive, empresas maiores buscam recurso de edital muitas vezes para melhorar produto, para lançar novas soluções, mas isso é uma demanda de capital diferente da demanda de capital que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai tratar a demanda de capital privado, investimento anjo, aceleradoras, venture capital. Então a gente vai falar um pouco desse cenário, que é um cenário onde ainda poucas startups, comparado com o todo que a gente tem, conseguem levantar recurso, e dessas que conseguem levantar recurso, ainda muitas delas
captam recurso de investimento sem o preparo necessário. Qual é a consequência disso? O pós-investimento se torna uma relação meio confusa. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vai falar hoje. Fiquem à vontade, como o Marcos falou aqui no começo, para trazer perguntas na hora que vocês quiserem. Sempre que as perguntas forem surgindo, eles vão me passando aqui, caso eu não veja, e a gente já vai conversando sobre ela. Mas se você quiser deixar para o final também, fique à vontade. O importante é que você saia daqui com um pouco mais de informação sobre o que é necessário para preparar a sua startup para levantar investimento. Beleza? Então, dando um pouco de overview aqui, um pouco do que o Marcos trouxe, eu estou nesse ecossistema de startups aqui há 15 anos, faz um bom tempo que eu vejo as coisas evoluindo. Nesses 15 anos, o ecossistema de startups do Brasil mudou muito. Em vários aspectos, a gente teve pontos de melhoria. Em alguns aspectos, como qualquer cenário, a gente tem um pouco de queda ou perda de algumas coisas. Mas o mais importante disso é que a gente está num momento de mercado muito mais maduro. E a maturidade aqui se dá para os dois lados da nossa conversa. São empreendedores e empreendedoras mais preparados para empreender e são investidores e investidoras mais preparados para investir. Então, no final do dia, a gente está falando sim de um aumento de qualidade, a gente está falando sim de uma. Eu não gosto de dizer que existe uma competição para captar investimento, mas existe um crivo mais alto para você conseguir captar investimento, porém, quem está empreendendo nunca teve tanto recurso para lançar um produto, para posicionar uma nova solução no mercado ou para descobrir que aquela solução ela não tem fit com o mercado e vai continuar acontecendo, tá? A gente continua vivendo num mercado onde boa parte das startups eventualmente não vão ter fit com o mercado, pelo menos não com a ideia original, ou com a proposta original, né? Então, isso é algo que eu venho acompanhando nesses últimos 15 anos nesse mercado. Como o Marcos falou, eu não sou um teórico, eu tive uma vivência empreendedora do começo ao fim da jornada, como muita gente fala, né? Eu não gosto desse termo, mas é como você encontra a jornada ideal da startup. O que é isso? Você cria um negócio, você entra no mercado, você capta investimento, você consolida produto, você expande e vende. Eu passei por tudo isso, a gente criou uma startup de logística, essa startup ela foi vendida 3 anos e meio, 4 anos depois para o Porto de Roterdã, na Holanda. Então foi uma saída internacional, foi uma saída baseada em tecnologia, em produto, e isso traz uma experiência prática importante que vem me ajudando a me conectar e me relacionar com empreendedoras durante todo esse período. Tive outras experiências do outro lado da mesa, como eu costumo falar, então tive uma longa experiência no corporativo, trabalhando com aceleração de startups, com corporate venture capital. Hoje eu faço gestão de portfólios, eu sou advisor de startups, então é um processo que ele vem encadeado. Não é que eu cheguei fiz um MBA num lugar X, agora sou advisor. Não, é um processo que vem sendo construído e muito pensado em como é que a gente pode fazer as startups darem próximos passos melhor. E essa conversa aqui hoje é um pouco disso. Como é que a gente pode ajudar vocês a darem melhores passos na jornada de crescimento, na jornada de posicionamento do negócio de vocês no mercado? Por que investimento é o tema? Porque é muito comum que as startups precisem de alguma captação para poder acelerar alguma entrega. Então, existe sim um modelo de desenvolvimento de startups sem investimento, que é o modelo bootstrapping, que você vai ali orquestrar toda a gestão financeira do seu negócio com capital próprio e com, obviamente, geração de receita. Porém, é natural que um processo bootstrapping ele seja operacionalmente mais lento. Por quê? Porque você precisa gerar recurso para ter recurso para investir, precisa gerar recurso para ter recurso para investir.
Quando a gente fala sobre investimento, a gente está adiantando um recurso que a gente sabe que pode ter em receita, mas a gente adianta um recurso trazendo dinheiro, trazendo novos sócios para acelerar o alcance desses resultados e até resultados maiores do que a gente conseguiria sem aquele adiantamento de recurso. Então entenda que todo investimento, ele é um adiantamento de recurso para gerar um resultado futuro. Não adianta você pensar em investimento para pagar dívidas. Investimento para pagar dívida é um investimento que ele já nasce acabado, ele já nasce ruim, porque nem a figura investidora vai se interessar em investir em startups que meramente vão pegar o dinheiro e transferir para um pagamento de dívida, nem o próprio negócio vai se beneficiar com isso. Então, hoje a gente vai passar por diversos desses fatores, diversos desses pontos. Claro, de uma forma ainda introdutória, mas eu deixo aqui já a vocês um convite via Kefa, que a Kefa é uma ponte direta comigo para que vocês possam buscar a Kefa e, consequentemente, me buscar para aprofundar nesses assuntos. Então, se você quiser trazer demandas particulares, demandas pontuais, venham via Kefa, a Kefa vai me puxar para essa conversa e a gente aprofunda caso a caso. Hoje eu não consigo aprofundar em todos os pontos que eu gostaria, mas a gente pode fazer isso a partir daqui, beleza? Então, indo para frente, a gente vai falar hoje basicamente de 3 grandes pontos. A gente vai falar um pouco sobre tipos de investimento, a gente vai falar sobre como você prepara a sua startup para captar, e eu deixei aqui no final um primeiro plano de ação para que você já saia daqui sabendo, cara, se eu precisar captar daqui X tempos, o que eu preciso fazer amanhã para que essa captação daqui X tempos aconteça, tá? Então é uma forma também de você sair dessa conversa com alguma coisa para um pós, para que você não fique, legal, anotei aqui 8 páginas de conteúdo, mas eu não saí com nenhuma ação. Você provavelmente vai sair com alguma ação daqui, se você já tiver minimamente no seu radar a visão de captação. Diz, Marcos. Luiz, você falou uma palavra-chave aí, né? A questão da preparação. Isso é algo que a gente enfatiza muito no clube e vale também para a questão dos editais. Seja o investimento vindo, né, dessas fontes que você falou, seja a captação do edital, isso não cai do céu do dia para a noite. Exige um esforço de organização e a startup está preparada para isso, está organizada para isso. Então, essa consciência o empreendedor precisa ter da importância de se preparar para a captação, seja ela independente da modalidade. Então, só gostaria de contribuir e enfatizar a importância disso que você falou. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, veja, não existe atração de recurso sem uma preparação prévia. E aí uma preparação, ela também, a palavra preparação, ela não mede qualidade. Você pode se preparar mal, você pode se preparar bem. E a importância de você estar conectado em redes como essa é que você tem pessoas, estruturas, métodos, processos, ferramentas que vão fazer você se preparar bem. Então, esse é o ponto importante da gente trazer essa conversa para cá. Né? Então, você hoje está dentro de um ecossistema, está dentro de um grupo que vai te ajudar numa melhor preparação para a atração de recursos. E aí, como o Marcos falou, tanto para editais quanto para investimentos privados de mercado. Tá? Vamos lá. Por que falar disso é importante? E aqui é um ponto de uma provocação, mas mais do que uma provocação, uma reflexão sobre o mercado de investimentos. Hoje, menos de 15% das startups conseguem captar investimento de forma efetiva. Isso não significa que não tem dinheiro no mercado. Tem, porém, a régua de investimento está mais alta, que é o que eu falei um pouco tempo atrás. A maturidade desse ecossistema está maior. E a maturidade, ela traz o que com ela? Uma análise mais profunda das oportunidades de investimento e, do outro lado, uma demanda maior de uma construção de negócio também mais pé no chão, mais sólida. Então, não adianta você, eu tenho uma ideia de negócio, botei no PowerPoint,
fiz um MVP aqui que não funciona, mas dá para mostrar como é e vou levantar recurso. É pouco provável que você consiga no mercado hoje um adiantamento de recurso financeiro que seja bom para o seu negócio nessas condições ou nesse momento. Você precisa sim ter um trabalho dentro de casa prévio que vai dar trabalho sim, que vai ser pesado, vai, que vai tomar tempo, vai, que vai tomar algum recurso próprio, vai, mas aí a gente precisa fazer um parêntese aqui no momento que a gente está vivendo. Nunca foi tão fácil lançar um produto digital no mercado. Por que que nunca foi tão fácil lançar um produto digital no mercado? Porque hoje a gente tem, com as IAs da vida aí, as plataformas de IA, a gente tem um monte de caminhos que aceleram a construção de produtos que podem ser testados. Então, eu já fiz em outras conversas uma conta rápida de se você conseguir investir por mês R$ 300 do seu dinheiro, você consegue, em 3 meses, ter um produto para boa parte das demandas que a gente encontra hoje, as startups tentando resolver. Vai estar o produto pronto? Não. Vai estar um produto bom para testar, bom para entrar no mercado, bom para descobrir se o mercado tem interesse ou não na sua solução. E isso, 15 anos atrás, era pouquíssimo provável de acontecer. 15 anos atrás, para vocês terem uma noção, eu escrevi um artigo explicando a minha experiência de ter uma startup sem ter, originalmente, um desenvolvedor fundador. O trabalho que era fazer isso. Hoje, eu mesmo não sendo desenvolvedor, eu entro no Lovable, eu desenvolvo uma interface inicial de um produto. Se essa interface evoluir, eu levo para o cursor, eu transformo isso em código, eu faço esse negócio ser replicado, eu faço esse negócio ser escalável enquanto produto, enquanto estrutura tecnológica, e eu não gastei R$ 1.000. E eu não sou de tecnologia. Então, isso aqui, quando a gente olha que a demanda, que a oferta de investimento ainda são para poucas startups, é porque, como tem muita startup entrando no mercado, o critério de avaliação tem que ser mais alto. Mas vamos voltar para investimento, que esse é o tema da gente. Alguém mandou alguma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Lucas, isso tudo se encaixa também para startups deep techs que requerem maior tempo de retorno de investimento. Lucas, você trouxe uma das perguntas mais interessantes que eu já ouvi nesse meio de startups. A gente tem cada vez mais uma clareza sobre as teses de startups deep tech. Deep Tech tem uma particularidade. Por exemplo, eu vou pegar uma startup que eu acompanhei como exemplo, só para a gente não ficar aqui no mundo das ideias. Eu acompanhei uma startup que estava desenvolvendo um adesivo fotorreativo, ele reagia à luz, para o tratamento de recém-nascidos que nasciam com icterícia. Para quem não faz a menor ideia do que é isso, existem bebês que nascem amarelos. E isso é um problema de trabalho renal no recém-nascido. E um dos tratamentos, ou parte do tratamento dessas crianças que nascem com problema renal, é um tratamento com luz azul, de um tipo XYZ que eu não entendo, incidindo exatamente na região dos rins. Mas imagina, um recém-nascido vai ficar parado 40 minutos para uma luz azul incidir nos rins, no lugar dos rins? Não. Então, o que é que essa startup fez? Eles criaram um adesivo que você cola na criança, onde a luz tem que bater, e depois do tempo de incidência de luz, esse adesivo muda de cor. Ou seja, as pessoas que estão acompanhando o bebê no tratamento, se o adesivo mudou de cor, chegamos ali na incidência necessária, a gente pode tirar a criança e ela volta só na próxima sessão. Isso é um produto Deep Tech. Esse adesivo, ele é um produto Deep Tech. Esse adesivo, para ele ser testado com um grau de acurácia mínima para ir no mercado, foram 18 meses. 18 meses de teste. Por que eu disse que a tese da Deep Tech é diferente? Porque imagina uma startup SaaS B2B para fazer sistema de gestão. Nenhum investidor
vai esperar 18 meses para que essa startup se prove. E se provar, não é para se provar para ser líder de mercado, é se provar para poder entrar no mercado. Porém, no cenário de Deep Tech, existem já cada vez mais perfis investidores que são focados na tese Deep Tech. E a Deep Tech, ela precisa de uma junção mais inteligente entre editais, e aqui a Kefa entra muito forte. Então, se você tem uma Deep Tech, editais é fundamental. Eu não conheço até hoje nenhuma Deep Tech que foi a mercado sem captação de recursos por edital. Por quê? Porque o edital tem a particularidade dele ser subvenção sem retorno. Você não precisa ter um tempo de devolução daquele, boa parte delas. Você consegue ter um recurso que é de infraestrutura, você consegue se beneficiar do edital, porque você tem, numa Deep Tech, geralmente um time mais qualificado, mestres, doutores, que conseguem acelerar a atração de recursos por edital. E, obviamente, quanto mais perto você tiver dos resultados necessários para o mercado, maior a chance de você conseguir atrair perfis investidores. Então, é uma pergunta importante, por quê? Porque a demanda de investimento em Deep Tech, ela existe, mas as teses de investimento em Deep Tech, elas são diferentes das teses de investimento em startups que não têm uma demanda científica por trás. Mas uma ótima pergunta. Espero ter respondido. Andando um pouco no nosso tema aqui, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de capital. Capital aqui, recurso financeiro, investimento, existem diferentes tipos de capital. E eu costumo dividir, grosseiramente, esse capital em dois grandes grupos. O capital de validação e o capital de consolidação. Esse exemplo que eu dei da Deep Tech, só para a gente não criar outro, o recurso que está sendo alocado naquela solução pré-operação, pré-entrada no mercado, é um capital de validação. É um capital que o risco é mais alto, que geralmente as estratégias de retorno, elas são mais apertadas, porque se eu estou entrando num risco mais alto, quem entra num risco maior vai querer amarrar mais, vai querer apertar um pouco mais esse laço da relação. E geralmente os valores são menores, porque também se o risco é mais alto, eu vou amortizar o meu risco investindo uma parcela de recurso financeiro menor. E existe o capital de consolidação, que é o capital onde você já está no mercado, que você já tem cliente, já tem receita, você já consegue provar que o seu negócio faz sentido, mas você precisa trazer um capital para consolidar um passo dentro da sua estratégia de crescimento. E aqui eu faço essa relação dos tipos de capital com esse gráfico que muita gente já deve ter visto, que é o gráfico da jornada, entre aspas, da startup, que tem ali o início, que é um início de experimentação, que você nem está crescendo, nem está morrendo. Você tem aquele primeiro contato com o mercado, que existe ali uma certa euforia, porque você acabou de entrar no mercado. Depois é natural que exista uma queda, porque você entende que o mercado ele não é teórico, o mercado é prático, e por ser prático ele é dinâmico, e por ser dinâmico ele vai exigir coisas de vocês que vocês não estavam preparados, ou preocupados, ou não tinham priorizados. Aí entra no que a gente chama ali do vale da morte das startups, é onde boa parte das startups não conseguem passar. E depois você tem, de fato, uma rota de crescimento com um pouco mais de consistência. Minha única crítica a esse gráfico é que essa reta de escala aqui, ela não é reta. Não é reta. Você vai ter queda, você vai ter crescimento mais rápido. Só que aqui você tem uma clareza de onde cada capital se encaixa. Enquanto você está aqui nessa briga por será que o mercado me aceita? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou olhando para a prioridade que de fato é a prioridade de mercado? Você está buscando capital de validação. Quando você descobre o caminho de crescimento, e aqui ele traz como Product Market Fit, que é
o elemento que meio que vira a chave pela primeira vez na startup, que é quando você diz, cara, tem negócio aqui. Tem gente que paga por isso, eu entendo qual o preço, eu entendo qual o custo que eu tenho que ter para ter essa receita, eu agora consigo ter uma estratégia de crescimento. A partir daqui, o seu capital ele se torna um capital de consolidação. Luiz, está muito amplo. Vamos dividir isso em tipos de capital, que aí vai ficar um pouco mais fácil vocês entenderem. Hoje, óbvio que existem outras modalidades de investimento, mas essas são as modalidades de investimento mais comuns de você encontrar hoje no mercado, tá? Então, a gente tem aqui, e aí eu coloquei meio que numa sequência, não de evolução, mas de robustez, 5 grandes tipos de investimento. Primeiro tipo, aceleradoras. Aceleradoras, e aí a gente tem que separar também aqui rapidamente, existem aceleradoras que não fazem investimento financeiro, não aportam dinheiro na startup, faz apenas investimento econômico. Mesmo assim, mesmo quando é investimento econômico, a gente está falando de investimentos que são de valores baixos, são valores funcionais. Então, a aceleradora investe 200 mil, 250 mil, 300 mil. Esse é um dinheiro funcional, é um dinheiro para você pegar e trabalhar ele num objetivo de curto prazo. Então, eu já tive aceleradora e o que eu dizia para toda startup no processo de seleção para aceleradora era: você vai entrar numa aceleradora, você tem 6 meses de aceleração, no nosso caso, existem aceleradoras que têm 3 meses, 4 meses, mais de 6 meses, mas você tem, no caso que eu estava, 6 meses de aceleração e você precisa, nesses 6 meses, mostrar algum resultado relevante para o seu negócio. Então, veja, eu não estou preocupado com o seu plano de 5 anos. Nem acho que você deveria também se preocupar com um plano de 5 anos nessa fase. Mas você precisa mostrar resultado relevante de 6 meses. Então, aqui a gente tem muito método, muita mentoria, muito apoio de base, porque a gente também tem um trabalho educacional nas aceleradoras, um valor baixo e um objetivo rápido. Isso é uma aceleradora. Numa aceleradora você não vai ter discussão sobre valores, não vai ter muita discussão sobre valuation, equity. Geralmente é um padrão de cada uma. Então você já entra sabendo, essa aqui investe 300 mil por 5%. Ponto. Você já entra sabendo que é 300 mil por 5% e não vai ter nenhuma discussão sobre isso, porque essa é a tese da aceleradora. Indo um pouco para frente, a gente também tem a figura, que é a figura que se popularizou muito nesses últimos 15 anos, que é a figura do investidor anjo, né? Então já passou por muitos cenários de investimento anjo, inclusive tem algumas regulamentações para investidor anjo. Confesso que a regulamentação de investimento anjo, ela não é muito boa do jeito que ela é escrita, mas é uma primeira versão, saiu do zero, eu acho que isso é importante. Mas a figura de investimento anjo é uma figura de valor variado. E aqui eu estou trazendo para investimento anjo aquela visão do Family, Friends and Fools, né? Que é aquela visão de você pegar o recurso do seu primo e trabalhar em cima dele. Eu estou trazendo tudo aqui para esse bolo de investimento anjo, tá? Porque hoje tem investidores anjos que chegam para a startup e falam, cara, eu consigo aportar 20 mil reais. Só que dependendo do momento que a startup está e do que ela precisa fazer, aqueles 20 mil reais é o suficiente para ela trabalhar ali, como eu falei, com as plataformas de IA por alguns meses, entrar no mercado e ser a batida salve todos aqueles 20 mil reais naquele momento. Mas tem investidores também que sozinho podem investir 1 milhão. Então, assim, podem investir mais de 1 milhão. Eu já vi investimento anjo de investidores solo que o cara que tem capacidade de investir mais de 1 milhão. Então, é um valor variado, porém, existem regras que são mais simples, não tem uma amarra muito pesada na relação de investimento anjo. Por quê? Porque esse investidor, ele sabe, principalmente quando ele sabe o que é investimento anjo, ele sabe que ali é uma primeira captação e vocês vão precisar das próximas. E ele só vai ganhar dinheiro se as próximas captações forem boas, né? Então, isso é uma máxima. E aí, um parênteses aqui também importante, que isso nem estava no meu discurso, mas eu acho que isso é importante. Investidor,
ele só ganha dinheiro de uma forma. Fundador, você pode ganhar com salário, você pode ganhar com dividendo, você pode ganhar de algumas formas. Você pode ganhar vendendo participação, fazendo secundárias. A gente não vai falar de secundárias hoje, mas é uma forma de fundador botar dinheiro no bolso. Investidor, ele só ganha dinheiro de uma forma, vendendo a participação dele. E ele só vende a participação dele em captações futuras. Então, todo bom investidor, ele entra na startup pensando o seguinte: como é que essa minha rodada agora vai impactar a próxima? Porque é a próxima que me interessa. É a próxima que eu começo a ter uma visão de como é que eu ganho dinheiro com esse negócio. Então, o investidor anjo, ele geralmente aplica regras mais simples, geralmente, e ele tem uma estratégia com um objetivo. A startup precisa ter uma estratégia com um objetivo. Vou pegar esse dinheiro e vou alcançar esse um objetivo para poder esse dinheiro meio que se pagar. Existe também pools de investimento. Eu hoje estou ligado a uma empresa que investe como pool de investimento. Como é que funciona pools de investimento? É como se fosse um arranjo, um grupo de investidores anjos que se juntam para investir valores maiores, para investir em startups mais desenvolvidas e para, obviamente, ter uma relação mais próxima do que é uma relação com Venture Capital. Não é Venture Capital, mas tem uma relação mais próxima com o que é o Venture Capital. Aqui, o que geralmente acontece? A gente tem uma captação que é mais rápida, então a tomada de decisão tende a ser mais rápida comparada com quem, Luiz? Comparada com as próximas, Corporate e Venture Capital. Sem dúvida, pool de investimento consegue ser mais rápido do que qualquer um desses dois aqui de baixo. O foco é sempre crescimento, então não é um dinheiro de validação, geralmente. Não é um dinheiro de validação, geralmente. É o dinheiro com foco em crescimento. E os valores, eles são ajustados. Geralmente, esses pools de investimento, eles têm uma preocupação, e eu vou falar disso mais na frente, que é a preocupação da saída. E essa preocupação de saída faz com que os valores da startup, o valuation, o equity cedido, ele seja ajustado nessas rodadas de pool de investimento para que essa visão de saída não seja comprometida. Vou trazer mais detalhes sobre isso, mas só contextualizando o que é valores ajustados. Investimento corporate, eu não vou entrar muito nele, porque é um investimento que parte de premissas um pouquinho diferentes, mas a gente tem aqui uma captação que geralmente é um pouco mais complexa, é investimento de corporação. Então, é uma captação um pouco mais complexa, porque você precisa não só estar dentro de uma estratégia de negócio, mas dentro da estratégia da corporação. Existe uma estrutura de apoio, então geralmente quando a corporação investe, ela traz a infraestrutura dela para ser um apoio do pós-investimento, de teste, de acesso, de algumas validações importantes e até de dizer que tem aquela corporação na carteira de clientes, eventualmente. E precisa ter uma clara visão de próximos passos. É aqui que a coisa fica difícil muitas vezes na corporação, por quê? Porque uma corporação ela não se comporta, via de regra, como investidor de mercado. E aqui a corporação ela pode ganhar dinheiro de duas formas. É por isso que fica um pouco mais difícil. Todos os outros só ganham dinheiro com a venda. A corporação ela pode ganhar dinheiro com a compra. Ela pode adquirir a startup. E se ela adquire a startup, qual é a vantagem que ela tem nisso? Ela tem a vantagem de poder ganhar em cima de aumento de capacidade de receita pela integração de um novo produto ao portfólio da própria corporação. Então, essa visão do que é o interesse dessa corporação tem que estar muito claro desde o momento da negociação de investimento. Cara, essa corporação quer me comprar? Quais são as condições de compra? Como eu contei a minha experiência, eu vendi minha startup para uma corporação. Eu fui investido por uma corporação e depois eu vendi para ela. E desde o início eles deixaram muito claro: a gente quer fazer esse primeiro investimento para testar a capacidade de vocês expandirem para cá, e se o resultado for positivo, eu compro. Se não for, a gente faz um distrato e vocês seguem a vida de vocês.
Então, isso é que torna a relação da corporação um pouco mais acertada. E o Venture Capital é o que a gente escuta falar mais, é o que sai mais na mídia, são capitais, é um capital de consolidação, você praticamente não vai ver Venture Capital botando dinheiro para validação, é uma relação de longo prazo e tem valores flutuantes. Aqui existe uma diferença conceitual da rota de Venture Capital. Venture Capital, ele não tem ponto final. Por isso que a gente vê, startup fez série A, fez série B, fez série C, fez série D, fez série E, e vai fazendo séries de investimento, diluindo os fundadores, muitas vezes a percentuais muito pequenos. Tem startup que aí tá valendo bilhão, que o fundador tem 4%, 3% da startup. Então ele é muito mais um executivo do que um founder. E aqui o ganho do Venture Capital é um ganho por essas secundárias, que são as saídas que vão acontecendo ao longo do caminho, na expectativa dessa startup ou ser adquirida por uma gigante, geralmente internacional, ou abrir capital, o que cenário Brasil nunca foi uma boa opção e provavelmente nos próximos anos continua não sendo uma boa opção. A gente não é um país muito forte em capital, em abertura de empresas, né? Abertura de capital de empresas. Existe a possibilidade de internacionalização, você abrir fora e etc. Mas a rota de Venture Capital é uma rota completamente diferente. É uma rota de longo prazo, onde você vai ganhando ali em diluições secundárias. Esse é um pouco do cenário de investimento que a gente tem hoje. Qual o melhor momento para captar investimento? Esse timing de investimento, ele geralmente é dito pelo investidor. Vou pegar o caso que eu estou inserido hoje. Hoje eu estou inserido nessa estrutura de pools de investimento. O que eu digo para todo fundador e fundadora que conecta com essa estrutura é: você vai precisar de pelo menos um relacionamento. Você vai precisar desenvolver um relacionamento de pelo menos 3 meses com a estrutura. Pô, Luiz, mas 3 meses é muito tempo. Não, não é. Não é. Eu já vi startup que, para captar investimento com o Venture Capital, se relacionou previamente com esse fundo por mais de um ano. Por mais de um ano. Até o Venture Capital levantar a mão e falar assim: agora é interessante investir em você. Então, não ache, e aí isso é muito importante, não ache que você vai falar com o investidor hoje e amanhã ele vai botar um term sheet na mesa para querer investir em você. Isso não vai acontecer. Você pode ser a próxima OpenAI. Isso não vai acontecer. E eu estou sendo muito sincero, como eu sou muito sincero com todo mundo que eu converso. Isso não vai acontecer. Então, o timing de investimento definido pelo investidor, todo ele tem o seu timing de investimento. O seu papel é iniciar essa relação quando você ainda tem tempo de sobrevida. Luiz, eu estou olhando para o caixa da minha empresa agora. Só tem R$ 5.000 e eu tenho já 7.000 de folha para pagar. Eu preciso de investimento. Não, você não precisa, você precisa de empréstimo. Se você quiser manter a sua empresa de pé, você precisa de empréstimo. Infelizmente. Infelizmente. Você tem que buscar investimento quando você ainda tem sobrevida. De quanto tempo, Luiz? Depende do tamanho do seu negócio. Se você for um negócio pequeno, que você tenha pelo menos uns 3 meses de sobrevida. Se você for um negócio mais parrudo, que você tenha pelo menos uns 6, 9 meses de vida. Não tem uma regra muito definida. Mas não busque investidor quando você já está com a corda no pescoço. Não vai acontecer. Não vai. Se acontecer, é algum parente seu que tem dinheiro e está lhe emprestando dinheiro. Mas, via de regra, não vai. Tá? Eu trouxe aqui 3 perguntas para, se vocês quiserem me responder isso no final dessa conversa. Primeira pergunta é: olhando para o seu negócio, olhando para a sua startup. E aí, se você estiver vendo isso depois, você não tem como me responder no final da live. Se você estiver assistindo isso depois, deixa ou no comentário desse vídeo no YouTube, ou pode mandar para a Kefa, que a gente vai te responder.
As 3 perguntas são, olhando para a sua startup, qual argumento para investir na sua startup hoje? Qual é o argumento? Me veja como investidor. Qual o argumento que você coloca na mesa? 2, uma vez que eu digo, ok, o seu argumento é válido, qual é o objetivo foco no seu pós-investimento? Você captou. Você trouxe um argumento válido. Você quer esse investimento para quê? Terceira pergunta. Qual o risco disso dar errado? Pô, Luiz, mas eu tenho que dizer o risco? Tem que dizer o risco. Tem que dizer o risco. Quando você entende, conhece o seu risco e compartilha o seu risco, isso traz um traço de maturidade para o investidor. Ele gosta. Ele com certeza vai olhar para você e vai dizer assim, pô, essa fundadora, esse fundador, sabe o que está dizendo. Porque ele entende até o que pode dar errado. E não tem medo de compartilhar isso. Então essas 3 perguntas, elas são pensadas para destravar o interesse de um investidor. Para o cara olhar para você e falar assim, tá, legal, eu vi seu pitch deck. Legal, você fez o seu elevator pitch. Legal. Mas se você não me mostrar essas 3 respostas, provavelmente eu não vou ter nenhuma segunda conversa com você. Isso é um ponto importante. E o que está na mira dos investidores? E eu montei aqui no formato de pirâmide, porque eu vejo que existem coisas que são sustentação e coisas que são visão de crescimento, foco de longo prazo. Você tem que ler essa pirâmide de baixo para cima. O primeiro tijolinho dessa pirâmide é o passado. Você vai perceber aqui quando eu falar que é o passado. Os 2 do meio são presente. E o quarto tijolinho é o futuro. E isso aqui, via de regra, é o que está debaixo dos interesses de qualquer perfil investidor com o mínimo de qualidade de investimento. Sobre passado, o que sustenta o negócio hoje? Qual é a capacidade de execução que você consegue demonstrar desde o primeiro contato? Pô, Luiz, mas eu nem lancei no mercado ainda. Eu estou buscando um primeiro cheque para entrar no mercado. Como é que eu mostro sustentação e como é que eu mostro capacidade de execução? De fato, você não consegue mostrar sustentação, porque sustentação tem que ter algum track record de negócio no mercado. Porém, dá para mostrar capacidade de execução, sim. Pesquisa de mercado, entendimento de demanda, entrevistas, coleta de interesses, protótipos que foram testados. Mesmo quem está começando, você consegue mostrar capacidade de execução muito forte. Claro que, se você está começando, você não vai pegar um cheque de venture capital, você vai pegar um investimento anjo, você vai entrar numa aceleradora. Tudo bem, mas ainda assim mostrar capacidade de execução é fundamental. O André colocou aqui, como é bom exercitar com o Luiz. Pô, valeu, André. Absorvam, pessoal. Qualquer coisa, estamos aqui para conversar e tirar mais dúvidas. É isso, veja. O André da Kefa, ele está aqui para ajudar a gente compilar todas as dúvidas, todas as demandas, tudo aquilo que vocês tiverem. Se você está vendo ao vivo, aproveita. Se você está vendo gravado, pode mandar. Eu, Luiz, estou junto da Kefa para poder a gente te responder a qualquer momento. Então, pode mandar a pergunta que a gente vai falar com você. E aí vamos para os blocos do meio. Primeiro, sobre presente agora. Qual é o ponto alto da sua startup hoje? Hoje. Qual é o ponto alto? O que você diz assim? É o argumento. Qual é esse argumento? Qual é essa chave de dizer assim, é isso aqui que eu estou fazendo que é legal? E o que torna esse investimento inevitável? Perceba, se você tem um bom argumento, se você tem um bom ponto alto, o investidor ele vai começar a olhar para você e falar assim, meu irmão, se eu não investir, alguém vai. Se eu não investir, alguém vai. E aí você torna a relação inevitável. O cara vai, agora o investidor ele vai trabalhar internamente para conseguir evoluir essa relação com você.
Terceiro ponto, ainda sobre presente. Quais fatores de defesa do seu negócio? Pô, Luiz, porque defesa? Por que defesa? Sabe por quê? Recentemente eu estava conversando sobre isso e agora isso faz parte de tudo que eu falo sobre análise de startups. É cada vez mais comum a gente encontrar startups que se dizem AI first e que quando a gente abre o capô da startup para olhar o motor do negócio, a gente descobre que esse AI first nada mais é do que um arranjo de prompts. Ah, eu peguei esse prompt, deu certo, juntei com esse prompt, deu certo, botei do N8N, um fluxo funcionou, tem uma startup. Essa startup ela pode ser copiada a qualquer momento. Então, a defesa que essa startup tem frente ao que pode surgir de novo no mercado é zero. Zero. Então, se a sua startup, é um alerta, se a sua startup ela é uma startup AI first, e você, não precisa dizer isso para a gente não, mas você sabe que a sua startup nada mais é do que um conjunto de prompts, cuidado. Amanhã pode surgir uma startup igual à sua, que cobra 10% mais barato e vai levar seu cliente. Diz, Marcos. Ô, Luiz, então você está dizendo para nós aí que as fake news das startups que se intitulam startups de inteligência artificial é castelo de areia. Veja, é um ponto importante. Existem muitas que infelizmente são. Pô, Luiz, mas aí, peraí. Não tem nem tempo para a gente criar uma mega estrutura de IA. Não, não tem, eu concordo. Quando eu falo da defesa, eu falo em você cercar o seu negócio de outros elementos para além da IA, que são argumentos que a gente fala há 15 anos atrás, que é você ter um bom entendimento de mercado, que é você ter um bom relacionamento com os dados capturados na relação com o mercado, uma boa interpretação da demanda. Isso não pode ser terceirizado por um prompt. Não quer dizer que um prompt não possa fazer, pode, mas se você está pautando a inteligência do seu negócio a uma inteligência que ela é sintética em cima de um conjunto de prompts, se a sua inteligência está aqui, qualquer pessoa que desbloqueie isso aqui vai ter a sua inteligência. Então, as melhores startups de IA que eu conheço hoje, elas têm sim uma estrutura muito pesada de inteligência artificial, porém, elas têm um núcleo de negócio que é baseado nas competências das pessoas, dos fundadores, da relação com o mercado. E isso não pode ser deixado de lado. Tá? Então, pessoal, essa dica que o Luiz está dando aí é uma dica de ouro, olha só. Não se trata nem só da questão da relação com o investidor, da atratividade com isso, mas é uma dica de sustentabilidade, de atratividade com o próprio mercado, com os próprios clientes. Né? Então, coloca um asterisco aí, anota isso daí, porque essa dica aí é preciosíssima. Por mais que a gente está vendo todo esse tsunami da IA, e que nós, sem dúvida nenhuma, precisamos surfar nele, ao mesmo tempo, também não adianta ser só espuma, né? Precisa ter tudo isso que o Luiz falou aí, para compor esse pacote aí de atratividade aí do nosso negócio. Exatamente. Tanto é que hoje eu já não pergunto para um fundador ou uma fundadora se usam IA. Eu já pergunto como. Tá usando IA como? E a resposta desse como deixa muito claro se tem defesa ou não. Então isso é um ponto, veja, é uma discussão nova, mas é uma discussão que, assim como as plataformas de IA, tem que evoluir muito rápido. A gente não pode ser bobinho, achando que consegui aqui criar um negócio rapidão e vai dar super certo. Calma, esse negócio tem que parar de pé. E aí, outro ponto aqui é como é que a gente mantém alinhado, como é que a gente se mantém alinhados às demandas e expectativas do mercado. É aqui que o negócio fica difícil, porque, de novo, quando a gente está validando,
o mercado parece um mercado virtual. Quando a gente lança um produto de fato e a gente precisa vender esse produto, a gente descobre que existe um mercado vida real. E esse mercado vida real, ele é dinâmico. E ele está cada vez mais dinâmico. E isso o investidor também está olhando. Por exemplo, claro, esse aqui a gente não precisa nem entrar muito porque ele ficou muito latente para quem acompanha o mercado de startups. Soluções de RH. Soluções de RH em 2020 pipocaram. Por que que pipocaram? Porque a gente veio ali o boom do remoto obrigatório, tudo que era solução de RH que facilitava, melhorava a comunicação, melhorava a performance, melhorava tudo na vida do colaborador que agora estava remoto, ganhou o mercado muito rápido. De 22 para cá, tem uma enxugada em startups de RH. Por quê? Porque com muita empresa voltando para o presencial, muitas daquelas ofertas que foram feitas lá atrás, elas já não fazem mais sentido. E as startups que não se adaptaram, ficaram. Estão patinando. Isso é um bom exemplo de mercado vida real. Esse é mercado vida real. E acontece com RH, acontece com qualquer mercado, tá? Só peguei um como exemplo. E para a gente pegar o último tijolinho aqui, o tijolinho de futuro, o que que a gente pode esperar de do seu negócio no curto prazo? Que é aquilo que eu falei, qual o objetivo, foco, e quais as oportunidades de saída, olha o parênteses, com ganho no médio e longo prazo. Não ache que o investidor ele vai olhar para vocês, oh, que negócio bonitinho, vou investir e um dia, quem sabe, isso me pague. Não, 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 não. Eu quero entrar com um mínimo de noção se tem como eu ganhar dinheiro com isso. Porque se eu não tiver nenhuma noção de ganhar dinheiro, a chance de investir é muito pequena. É muito pequena. A menos que, tem exceção para tudo, a menos que, recentemente eu conversei com esse cara que eu vou dar o exemplo. Eu conversei com um cara que foi cofundador do Peixe Urbano. Quem é que lembra do Peixe Urbano? Compra coletiva. O cara foi cofundador de um dos primeiros grandes cases de startup, quando a gente nem chamava Peixe Urbano de startup. E hoje ele está fundando uma outra startup, uma fintech. O cara não tem nada ainda executado. O cara já levantou mais de 1 milhão de investimento. Por quê? Porque o cara foi fundador do Peixe Urbano. Ele se provou como founder. Ele não provou esse negócio que ele está fazendo agora, mas ele se provou como founder. A carteira, o cartão de visita dele como founder é muito pesado. E esse cartão de visita traz recurso. Mas são exceções, tá? A menos que você tenha um histórico empreendedor de sucesso, que, pô, se tiver, use isso a seu favor, do mesmo jeito que ele está usando. Mas se não for o caso, mostre qual a oportunidade de saída clara, tá? Tem aqui um questionário, uma questão do Paulo aqui, deixa eu só ler e eu volto para a apresentação rápida, a gente está terminando. Eu tenho uma startup, ela é omnichannel, ou seja, eu tenho um sistema de conversação e sistema de conversação tem muitos concorrentes no mercado. Ainda assim, é algo possível de captar investimento, mesmo o mercado sendo, digamos, saturado. Meu faturamento hoje gira em torno de 30 mil reais, mas sem investimento apenas eu e um colaborador. É possível? Paulo, é possível, vamos lá. É possível, porém, todo mercado que existe um alto grau de concorrência, a gente vai olhar essa tua solução de duas formas. A primeira você já respondeu, capacidade de execução. Você já fatura 30 mil mês. Eu tenho certeza que boa parte dos teus concorrentes não faturam isso. Alguns faturam mais, mas boa parte não faturam isso. Então esse é um primeiro aspecto, capacidade de execução. Luiz, 30 mil é muito ou pouco? 30 mil é o que temos. É o que temos. Você vai conseguir com 30 mil levantar 1,5 milhão? Não. Eu estou sendo muito honesto com você. Não, você não vai levantar 1,5 milhão faturando 30 mil. Mas você consegue levantar 500 mil, 700 mil faturando 30 mil mês? Consegue. Olhando capacidade de execução. Vamos para o outro lado. Pô, Luiz, tem muita gente no mercado. Tem muita gente no mercado. Porém, o que a gente tem que olhar? Como é que você hoje se posiciona? Como é que você atrai cliente? Qual é a taxa de retenção dos teus clientes? Quais são os argumentos que você identificou na relação com os seus clientes que você consegue projetar um aumento de ticket médio? Quais são desses teus concorrentes que você pode ganhar eventualmente o mercado que ele atua?
Quais são os nichos que você é mais forte? Por exemplo, eu tenho um canal, uma startup que é Omnichannel, legal. Você trabalha com sistemas de conversação, legal. Mas se você conseguir me mostrar que você é muito mais efetivo do que seus concorrentes, quando a gente olha para empresas com mais de 50 colaboradores, a gente tem um traço de nicho. Então, pô, para empresas acima de 50 colaboradores, a solução do Paulo ela é melhor do que os concorrentes. Então, peraí, Paulo, em vez de tu ficar brigando com esses caras para as empresas de 10 pessoas, vamos brigar em cima da empresa de 50 mais? Porque é aqui que você vai ganhar esse mercado. É aqui que você vai consolidar o seu negócio. Então, ter muito concorrente é ruim? Óbvio, mas qual é o mercado que não tem? Até cartório tem muito concorrente hoje. Então, assim, se a gente for em cima da concorrência, a gente não investe mais em nada. O que a gente tem que pensar? Como é que você se posiciona frente à concorrência, trazendo uma estratégia que faz sentido, tá? Então, esse é o ponto importante. Espero ter respondido também, Paulo. Para a gente caminhar aqui para o fechamento, o que vai gerar interesse de investidores? Um mercado relevante, um produto eficiente, um modelo competitivo, um time estratégico. O time fundador ele tem que ser bem pensado. Ah, é que eu me juntei com meu primo, com meu vizinho e alguém que eu conheci ontem. Porra, por quê? E conquistas relevantes também. Para a gente organizar o processo de captação, o primeiro passo é você ter uma organização financeira. Financeira é só o caixa, Luiz? Não, financeira são esses 6 pontos que eu coloquei aqui, minimamente. Você precisa ter um modelo de receita sustentável. O que é um modelo de receita sustentável? Se você precisar de R$ 10 para gerar 4 de receita e você não faz a menor ideia quando é que essa conta inverte, você dificilmente vai conseguir captar um bom investimento. Você tem que mostrar que hoje eu gasto R$ 10 para vender 4. Porém, se eu fizer tal coisa, eu vou gastar R$ 5 para vender 5. Opa, empatou. Não estou ganhando nem perdendo, empatei. Mas se eu der esse outro passo, eu vou gastar 2 para ganhar 8. Opa, agora eu tenho um negócio que tem um modelo financeiro sustentável. Não precisa ter hoje, mas precisa ter uma visão de como é que eu chego lá. Então, o modelo de receita sustentável, mesmo que projetado, ter os unit econômicos organizados. O que é isso? Você sabe o CAC, você sabe quanto é que custa para trazer um cliente, você sabe o seu LTV, você entende qual a margem que você consegue. Pode estar tudo ruim, não importa. Mas se você mostra que consegue calcular, já é um bom passo. Pode estar tudo ruim. O que é ruim, melhora. O que não se mede, não se conhece. Então, é melhor medir, descobrir que está ruim e melhorar, do que não estar medindo nada. Outro ponto, a relação LTV sobre CAC está maior que 3. Pô, por que maior que 3? É o mínimo que a gente precisa para a gente conseguir chegar no ponto 1, para a gente conseguir chegar no modelo de receita sustentável. Luiz, não está ainda maior que 3. Tá menor que 1, né? Não fica negativo aqui, fica menor do que 1. Beleza, tá menor do que 1, não tem problema. Vamos trabalhar para melhorar. É por isso que eu falei, existe tempo de relacionamento com os investidores. Você tem tempo de melhorar essas coisas. Tem tempo. Você precisa mostrar que é capaz, que você sabe o que fazer. Sua DRE está atualizada? Pô, Luiz, não sei nem fazer. Ó, eu peço para um contador fazer tal. Tudo bem, você precisa saber fazer. Mas você precisa ter. Você precisa ter uma DRE. Você precisa controlar a sua estrutura financeira. Você consegue ter aqui uma projeção de crescimento com hipóteses racionais? Ah, Luiz, hoje eu vendo R$ 1.000. Daqui 3 meses eu vou estar vendendo 40 mil. Qual milagre você vai fazer? Qual milagre? Então, tipo, não coloca um plano de crescimento que seja baseado no mundo dos ursinhos carinhosos. Bota um plano racional. Se você fatura 1.000 hoje e você mostrar que em 3 meses está faturando 2.000, isso eu acredito. Isso eu acredito. Mas você fala que está faturando 1.000 hoje e você vai falar que vai faturar 40 mil daqui 3 meses com o mesmo ticket médio, com a mesmo cliente, a mesma proposta, dizer, meu amigo,
Pelo amor de Deus, essa tua história aqui dá uma série de ficção. E tenha foco, caixa e risco controlados. Controle o que é problema para o seu negócio. Controle o que pode matar o seu negócio. Controle. O que vai estar na sua tese? Para além de valor e valuation. Você tem que mostrar qual a oportunidade de negócio, porque agora, qual o tamanho do mercado, TAM, SAM, SOM. Eu tenho várias críticas sobre a forma que se calcula TAM, SAM e SOM, principalmente o TAM. A galera inventa, meu mercado é um mercado de $1 trilhão. Por quê? Porque todo mundo que tem celular é meu cliente. Porra, não é. Né? Não é. Vamos ser honestos, não é. Então, mas de toda forma, ter um TAM, SAM e SOM é importante para mostrar a relevância do mercado que eu coloquei lá atrás. Diferenciais e estratégias de crescimento, que é o que eu estava falando para o Paulo aqui. Se o Paulo mostrar que ele tem concorrente para cacete, mas se em empresas acima de 50 pessoas ele é a melhor solução que tem no mercado, eu vou dizer, pô, Paulo, esse é o teu diferencial. Trabalha isso como estratégia. Trabalha isso como estratégia. Mostra que o teu concorrente nesse terreno não pisa, porque esse terreno é teu. Você é o melhor nisso. Ter um modelo de negócio sustentável, já estava falando sobre isso, e ter a aplicação do capital. Esse capital que você quer trazer vai para onde? Existe aqui uma diferença importante de valor, equity e valuation. O valor aqui é o valor captado, tá? E cuidado, de novo, cuidado para não buscar um passo maior do que as pernas. O que eu estou querendo dizer isso? Valor, eu preciso trazer o recurso, um valor X. Esse valor, ele precisa ter uma aplicação real no negócio. Hoje você tem uma operação que te custa R$10.000 por mês. Aí você vai pleitear um investimento de 2 milhões. E aí você diz que você vai sair de uma estrutura de custo de R$10.000 para uma estrutura de custo de R$60.000 por mês. O investidor vai dizer, meu amigo, precisa disso tudo, precisa dar esse salto todo. Só um segundo. Precisa desse valor todo, eu preciso entregar tudo isso. Então, o valor que você vai capturar, ele é um valor que precisa conectar com o seu presente. Eu estou faturando 10 mil, eu tenho uma pretensão de faturar 30 mil. Para isso, eu preciso de 500 mil, 700 mil, 200 mil. Traz um valor que faça sentido. Equity. Se não tem intenção na mesa de comprar sua startup do lado do investidor, não ceda mais que 15% de equity numa rodada inicial. Se você tiver ali numa rota de Venture Capital fazendo série C, série D, série E, talvez você dilua 70%. Mas numa rodada inicial, não dilua mais que 15% de equity em uma rodada. Por quê? Isso vai ser prejudicial numa visão de saída, eu vou falar disso já já. E pense o valuation da sua startup, que é o que eu estava falando antes, na lógica da próxima rodada. Pegar o caso do Paulo. Paulo está faturando 30 mil mês. Aí ele inventa, por qualquer que seja o motivo mirabolante da cabeça dele, que o valuation da startup dele é de 30 milhões. Porque ele fatura 30 mil mês. Eu vou dizer, Paulo, vem cá. Pisa no chão de novo. Volta a pisar no chão aqui. Para de viajar. Que o teu negócio não vale 30 milhões. Tá dizendo que meu negócio não vale 30... Não estou criticando o seu negócio. Eu não estou criticando o seu negócio. Mas, se você parte da premissa, numa captação, que o seu valor de faturamento 30 mil mês gera um negócio de 30 milhões de valuation, você está fechando muitas portas. Porque isso é irreal. E se eu, por acaso, invisto nessa startup do Paulo a um valor de 30 milhões, o próximo investidor já vai querer valer a startup de Paulo em 50 milhões. E o próximo, que é a primeira possibilidade que eu vejo de sair, já vai valer a startup do Paulo em 80 milhões. E a janela para eu sair vai ficando cada vez menor. Então, valuation se tornou meio que métrica de vaidade. Sério, Luiz? Sério, olha os unicórnios. Eu não sou fã de unicórnio, tá? Mas olha os unicórnios. Vários fizeram downsize, diminuíram o valor da empresa em rodadas porque não conseguiram sustentar o valor bilionário do negócio. Aí você tem que baixar o valor da empresa para poder ter uma nova captação. Quando você baixa o valor da empresa, você ferra o investidor que entrou antes.
Então, se Paulo tem uma startup, vou já, Marcel, vou pegar essa tua questão. Se Paulo pega essa startup dele e diz assim, minha startup vale 30, fatura 30 mil mês, então eu estou faturando 360 mil anos. Se eu pegar aqui, vou fazer a conta na frente de vocês, 360 mil anos. Se eu fizer aqui 1 vezes 6, e eu disser, Paulo, tua startup hoje vale 2 milhões e 160 mil. É ruim? Hoje, se eu chegar para Paulo e falar assim, Paulo, eu pago 2 milhões pelo teu negócio. O cara tá faturando 30 mil mês, meu amigo. É ele e um colaborador. Ele escreveu aí, é ele um colaborador num cenário cheio de concorrente, e o cara não sabe direito o que fazer para poder ser o cabeça desse mercado. Se eu disser, Paulo, eu pago 2 milhões na tua startup, vende, ele pode até não vender, mas ele vai passar umas 3 noites sem dormir pensando nisso. 2 milhões. Tá muito justo. Se eu pego um investimento no Paulo, eu digo, Paulo, eu vou fazer um investimento em tu valendo 2 milhões e meio. A tua próxima rodada tu vai valer 8. E na outra rodada tu vai valer 30. Chegou em 30. Chegou em 30. Só que agora você chegou em 30 numa condição muito mais favorável para negociar uma saída. Porque se alguém lá na frente quiser te comprar por 80 mil e tu tiver no valuation de 30, lindo, velho. Tu vai botar uma bolada no bolso que tu talvez nunca tenha visto na vida. E é esse o ponto importante. Deixa eu só pegar o ponto do Maciel aqui. Explica como e quando se deve calcular o valuation. Devemos usar sempre, estar sempre atualizados com a visão de quanto vale a minha startup. Isso é um bom ponto, Marcel. O valuation hoje, ele se dá em cima, via de regra, em cima de um múltiplo do ARR projetado. O que é o ARR? O ARR é o quanto você vai faturar durante um ano projetado. Então, se eu fizer uma fotografia da startup do Paulo, hoje, que fatura 30 mil, então ele vai projetando o faturamento, se nada mudar, 360 mil ano. A conta que eu fiz para dizer que a startup dele vale 2 milhões, eu fiz vezes 6. Hoje, o mercado pega esse ARR projetado, faz vezes 9, 8,5, não assusta muita gente. Em janeiro, a conta estava vezes 5. Então, isso tem muito a ver com o momento do mercado. É por isso que o ponto é, não adianta você cravar o seu valuation, meu valuation é 30 milhões. Ele pode fazer todo sentido hoje, mas daqui 2 meses ele pode fazer sentido nenhum. É por isso que eu me preocupo muito com esse primeiro ponto, o valor. O que é que eu preciso ter de dinheiro? E, depois do valor, o equity. Porra, eu não posso diluir 30% da minha startup para pegar 1 milhão. Não posso. Não posso. O valuation, ele é uma consequência. Eu trato sempre valuation agora como consequência. Por quê? Porque o mercado, ele muda. Fazer vezes 9 de ARR projetado hoje funciona. Fazer vezes 9 de ARR projetado em janeiro, a galera ia rir da sua cara. Rir da sua cara, que não faria o menor sentido. Tá? Então, se preocupem em saber o quanto vocês querem buscar, o quanto vocês vão ceder de equity e ter um limite para ceder equity saudável. E o valuation, você pensa, se você estiver criando um negócio para contexto Brasil, para não entrar em rota de venture capital e ficar eternamente captando investimento, daqui a pouco você ter 3% de equity da sua startup, você vai estar olhando para esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é fundamental para toda startup. Ele é o parâmetro de quanto se vende startups no Brasil. É um gráfico de uma empresa, uma boutique de M&A chamada Question, que fez uma análise sobre valores de M&A de startups no Brasil. Ah, mas vai vender para uma gigante chinesa. Isso é mosca branca. Mosca branca. Cenário Brasil é esse gráfico aqui. Veja, de todos os deals, 8 deles foram acima de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Boa parte deles, eu vou tirar os de 20 milhões, porque é mais earliest, mas boa parte deles varia entre 20 e 100. 20 e 100 milhões é o cenário ideal de venda de startup no Brasil. Então, se Paulo pegar a startup dele hoje, que vale 2 milhões, ele faz uma captação a 2, faz uma captação a 8, faz uma captação a 30, ele já entrou nesse range de saída.
para alguém comprar ele a 50, e aí se alguém comprar ele a 50, ele vai ter 70% do negócio ainda. Então imagina, tu ter 70% de 70 milhões na venda da tua startup. Tá ruim? Se tiver ruim, eu vou embora agora. Porque não tá. Não tá. Então, esse é o cenário de venda Brasil. Se eu fosse criar uma startup hoje, eu já criaria uma startup olhando para esse gráfico. Eu não estou preocupado em ser unicórnio, eu não estou preocupado em fazer IPO, eu não estou preocupado em vender para uma gigante chinesa, eu estou preocupado em vender e botar dinheiro no bolso, porque eu, como empreendedor, eu também quero ter retorno. E se eu crio uma startup hoje, que eu captei durante a minha vida toda 5 milhões, vamos supor, e eu vendo essa startup por 80, cara, eu boto tranquilamente 50 milhões no bolso. Onde é que isso está ruim? Então, esse é um ponto relevante. Pensar em saída não é um crime. Quando eu comecei a falar de startup 15 anos atrás e comecei a empreender, quando a gente falava em vender startup, era capaz de a gente levar um corredor polonês na rua. Ninguém falava em venda. Hoje, vender tem que ser objetivo. Vende, bota dinheiro no bolso e cria outro negócio. Cresce, capta, cresce, vende, bota dinheiro no bolso, cria outro negócio. Cansou de criar negócio? Cara, vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas. Tá? Então esse é o ponto. E a preparação para captar tem um pitch deck, um sumário executivo, um resumo do seu negócio, roadmap de produto, plano de crescimento, estrutura societária, como é que está hoje o cap table. Então sempre que você for fazer uma rodada, cap table é importante. E uma DRE dos últimos 3, 6 ou 9 meses, dependendo do tempo de operação que você tiver. Tá? Ah, tenho 3 meses de operação. Bota o DRE de 3 meses. Ah, já tenho 2 anos de operação. Mostra o DRE de pelo menos 1 ano. Tá? Então, isso aqui é a preparação para você conseguir começar a conversar com o investidor. Isso aqui que a gente chama de data room. Tem que ter isso montado. Tem que ter isso feito. Tá? E eu quero trazer aqui um fechamento da nossa conversa. Acabamos estourando o nosso tempo, mas eu acho que é importante. Eu disponibilizei aqui para quem quiser um diagnóstico da sua startup sobre 4 pilares que são importantes para trabalhar crescimento e captação: performance, agilidade, gestão e estratégia. Então, se você quiser, é um diagnóstico gratuito, é um formulário. Esse formulário eu devolvo para você o seu diagnóstico em até 3 dias, é o tempo que eu tenho para fazer os estudos e te devolver. E é uma forma também de você entender como é que sua startup está posicionada, seja para captar investimento, seja para ter uma estratégia de crescimento mais assertiva. E eu fecho aqui também convidando vocês a fazerem parte do clube da Kefa. Caso vocês ainda não façam, né, o clube é voltado à captação, a acesso a editais, a desenvolvimento de negócios. Então, é um convite importante, porque fazer parte de grupos como esse é sempre positivo, traz sempre aprendizado e, com certeza, vocês vão acelerar muitos resultados em estar conectado com empresas como a Kefa. Então, fica aqui também o convite para vocês estarem no clube e quero captar, caso ainda não estejam. Marcos, muito obrigado aí pelo tempo, pelo convite, pelo papo. Deixa eu só ler um comentário do Lucas aqui. Você mencionou sobre a estrutura societária, sobre a preparação para investimentos. É essencial ter sócios para uma startup, os investidores. Boa. Isso também é um ponto importante, Lucas. Há um tempo atrás, era pouco provável a gente investir a gente, mercado, investir em startups de fundadores solo. Era mais difícil, de fato era mais difícil. Hoje é um pouco mais fácil. Caiu um pouco essa falsa impressão de que se a startup tem um founder solo, naturalmente a startup é mal gerida ou ruim, ou tem um risco. Então, não, Lucas, é possível sim captar investimento. Não vai ser um caminho fácil, você tem que provar um pouco mais o porquê de você ser um founder solo e porquê que isso isso não impacta o não crescimento da sua startup. Mas é possível. Marcos, agora sim. Pediria aí para a Marinette, o Maciel e os nossos consultores aí do clube também, que abrissem a câmera aí para se despedir do pessoal.
E agradecer, Luiz, aí a oportunidade. Essa oportunidade, pessoal, aí do diagnóstico é né, um presentaço aí para vocês. Então, é algo exclusivo. Aproveitem. Nós estamos aí também tratando com o Luiz aí algumas novidades aí para a gente também oferecer algumas oportunidades diferenciadas para vocês, para quem quiser um acompanhamento mais personalizado, um caráter aí até de advisor aí do Luiz. Então, a gente tá modelando isso também para os clientes do clube aí que tenham interesse, tá? Então, se inscrevam. Volta um pouquinho ali, Luiz, ali no diagnóstico ali novamente, para o pessoal, aí o QR Code aí para você se inscrever e fazer o diagnóstico. Marinete, despeça aí também. Beleza, obrigada, Luiz, obrigada, Marcos, a todos que estão participando. Já tem um pessoal me chamando aqui que querem dar continuidade, a gente vai estar na sequência aí passando, né, as tratativas, e estamos aí à disposição, né, o time do Clube KEF, estamos à disposição, né, para dúvidas, para fazer essa conexão com o Luiz, lembrando sempre do nosso compromisso, da nossa missão enquanto clube, né, que é captar o recurso para a startup, né, seja em recursos a fundo perdido, ou seja, nessas oportunidades aí de buscar os investimentos. Obrigada, Luiz, sempre é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Marinete. Obrigado também. Alô, pessoal, um abraço, fique com Deus e juntos vamos além. Abração. Isso aí. Boa.